Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Caríssimos, este já é o 6º vídeo que gravamos para a nossa reflexão sobre escatologia, parte da teologia que nos convida a pensar sobre os acontecimentos que estão por vir, que nos aguardam no futuro. Meditamos já sobre a comunhão dos santos, a ressurreição, o juízo e o céu. Hoje, nossa reflexão será sobre o purgatório. A origem da palavra está no latim, purgatorius, qualidade daquilo que leva à purificação. O verbo purgar significa limpar, purificar. E purgante ou purga é a substância que causa ou provoca a purgação ou limpeza. Mas, segundo os historiadores, foi apenas na Idade Média que apareceu o substantivo purgatório como estado, lugar. Em escatologia, o sentido da palavra é o mesmo: purga as derradeiras faltas, para assim, plenamente purificados, poder a pessoa contemplar a face do Senhor. A Igreja Católica acredita que haja entre a morte e a ressurreição um estado de purificação. É um estágio escatológico intermediário. Ninguém que seja portador da mais ínfima culpa pode contemplar a Deus. Isto é algo que subjaz nas Escrituras. No relato poético do Gênesis, no capítulo 2, o escritor sagrado fala do paraíso e no capítulo seguinte, no capítulo 3, da culpa original. Lemos lá no versículo 8 que Adão e Eva ouviram os barulhos dos passos do Senhor Deus que passeava no jardim à hora da brisa da tarde. Nessa vereda poética, podemos imaginar que antes de pecar, o homem tinha intimidade com Deus a ponto de vê-lo face a face. Intimidade essa que foi perdida a partir do pecado. Essa concepção permanece ao longo dos livros sagrados. Lá no livro do Êxodo, no capítulo 3, lembremos-nos, Moisés vê a sarça ardente e Deus de dentro dela o chama. Ele se aproxima, cautelosamente talvez, porém a voz de Deus chega até ele ordenando que ele tirasse as sandálias dos pés, porque o lugar que ele pisava era santo. E nós vemos, ao longo de todos esses primeiros livros da Sagrada Escritura, que o Senhor conversava com Moisés e sua voz se fazia ouvir, mas ele não podia vê-lo. Espessas nuvens de fumaça protegiam a todos, protegiam o povo, e ninguém podia se aproximar, porque se aproximassem, diz a palavra, morreriam. Nesse mesmo livro, lá no capítulo 33, Moisés pede a Deus que lhe mostrasse a sua glória. Mas Deus diz a ele que o homem não poderia ver a face de Deus e continuar a viver. Também o profeta Elias, no Monte Horebe, cobriu o rosto com um manto, enquanto o Senhor passava no murmúrio da brisa suave, na brisa ligeira, depois que tinha havido já um fogo intenso, um terremoto, tremendas manifestações sísmicas. É na brisa ligeira que o Senhor passa e o profeta Elias aí cobre a face, porque Deus passava naquele momento. O magistério da Igreja nos ensina então que existe após a morte
um estado de purificação antes da ressurreição final. Deus, que é infinita misericórdia, nos dá a graça dessa purificação para que possamos depois contemplar a sua face. Ao longo dos anos, em meio a conversas e depois de vermos incontáveis representações artísticas que nos deram os artistas de todas as épocas a respeito do céu, do purgatório, do inferno, é quase que comum ouvir que o purgatório é um lugar de sofrimentos terríveis, enquanto se purifica a alma. Há pessoas que veem o purgatório como que uma antessala do inferno. Mas isso são concepções formadas pelo medo. O purgatório, pelo contrário, é a antessala do céu. Lá só existe uma porta, e essa porta, ao se abrir, permite a entrada no paraíso. Que maravilhoso! François-René de Chateaubriand, escritor francês lá do século XVIII, ele disse que o purgatório supera em poesia o céu e o inferno, pois representa um futuro que falta aos dois primeiros. Vamos repetir? O purgatório supera em poesia o céu e o inferno, pois representa um futuro que falta aos dois primeiros. O inferno e o céu representam os finais. Não há instâncias mais inferiores que o inferno. E o céu, nós sabemos, é a plenitude da graça, a plenitude da vida. O purgatório, portanto, representa a expectativa para um bem maior que virá com certeza. Por isso, o autor vê poesia no purgatório. No início, dizíamos que o termo purgatório apareceu na Idade Média. Então se pode perguntar, há uma fundamentação bíblica para o purgatório? Mesmo porque nós sabemos que os protestantes rejeitam a existência dele, rejeitam a existência do purgatório. Porém, essa recusa desses nossos irmãos está exatamente na discussão do cânon bíblico. Para a Igreja Católica, a Bíblia consta de 73 livros canônicos, enquanto que os protestantes acolheram apenas 66 desses livros. Então estão ausentes na Bíblia protestante os livros de Tobias, de Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico e primeiro e segundo livro dos Macabeus. E é precisamente no livro de Macabeus que se encontra a primeira alusão ao purgatório. Judas Macabeu, que viveu entre 190 e 160, mais ou menos, antes de Cristo, mandou oferecer um sacrifício expiatório pelos soldados que adormeceram na piedade, dizem algumas traduções. Lemos isso lá no segundo livro de Macabeus, no capítulo 12, versículo 40 a 46. 40 a 46. Vamos tomar no texto. 40 a 46, segundo de Macabeus, capítulo 12. Ora, sob a túnica de cada um daqueles mortos encontraram objetos consagrados aos ídolos de Jânia, proibidos aos judeus pela lei. Todos, pois, reconheceram que fora esta a causa de sua morte. Bendisseram, pois, a mão do justo juiz o Senhor, que faz aparecer as coisas ocultas, e puseram-se em oração para implorar-lhe o perdão completo do pecado cometido. Vejam só. O nobre Judas falou à multidão, exortando-a a evitar sobre a transgressão ao ver diante dos olhos o mal que havia sucedido aos que foram mortos por causa dos pecados. E aqui o ponto-chave, o versículo-chave, no 43. Em seguida fez uma coleta, enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas
para que se oferecesse um sacrifício pelos pecados, belo e santo modo de agir, decorrente de sua crença na ressurreição. Porque se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido vão e supérfluo rezar por eles. Mas, se ele acreditava que uma bela recompensa aguarda os que morrem piedosamente, era esse um bom e religioso pensamento. Eis, pois, porque ele pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas faltas. Esta é a primeira alusão que temos na Sagrada Escritura, no segundo livro de Macabeus, sobre o purgatório. Esse sacrifício expiatório por aqueles que estão naquele estágio intermediário. Também lá no Novo Testamento, encontramos lá no Evangelho de São Mateus, aquela famosa passagem: todo aquele que tiver falado contra o Filho do Homem será perdoado. Se, porém, falar contra o Espírito Santo, não alcançará perdão, nem neste século, nem no século vindouro. Então, quando o evangelista se refere a este século, ou no século vindouro, ele está se referindo ao tempo. Digamos que seria como que uma tradução livre, nem agora nem nunca. Então aquele que tiver falado contra o Espírito Santo não alcançará perdão, nem agora nem nunca, nem neste século, nem no século vindouro. Isso para o pecado contra o Espírito Santo. Porém, para as faltas mais leves, pode-se então inferir que o perdão poderá ser alcançado, isto é, no século vindouro, no purgatório. Lemos também uma outra fundamentação bíblica, lá na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. Vamos pegar no texto, capítulo 3, versículos de 12 a 15. Versículos de 12 a 15. 1 de Coríntios. Agora, se alguém edifica sobre este fundamento com ouro ou com prata, ou com pedras preciosas, com madeira, ou com feno ou com palha, a obra de cada um aparecerá. O dia do julgamento demonstrá-lo-á. Será descoberto pelo fogo. O fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Se a construção resistir, o construtor receberá a recompensa. Se pegar fogo, arcará com os danos. Ele será salvo, porém passando de alguma maneira através do fogo. Essa é a passagem de São Paulo, a 1 de Coríntios, capítulo 3. Nesse último versículo, passar pelo fogo, talvez por isso, por causa desse último versículo que lemos, é que se tem construída a imagem do purgatório como sendo um lugar onde há fogo. Importa, caríssimos, importa que tenhamos em mente que purgar, limpar, purificar, não se faz apenas por meio do fogo, como um incinerador dos males. Também por uma filtração se fazem purificações. Dom Estevão Bittencourt, em seu livro A Vida Começa com a Morte, livro de Dom Estevão Bittencourt, A Vida Começa com a Morte, ele diz que o fogo do purgatório não prova nem perscruta, mas purifica. Fazendo então um breve histórico sobre o purgatório, constatamos que os cristãos assimilaram dos judeus o costume de rezar pelos falecidos, principalmente na celebração da Eucaristia. É a igreja militante orando pela igreja padecente. Nós já refletimos sobre isso no primeiro vídeo, quando falamos da comunhão dos santos. O purgatório, como um estado intermediário entre o céu e o inferno, no início não estava ainda perfeitamente definido pela igreja. No passado havia o costume de se adiar a confissão dos pecados
até a idade avançada. As penitências eram muito pesadas. Indicavam os confessores, a título de penitência, romarias, peregrinações, viagens a cidades então distantes, né, cidades santas, a lugares santos, a Jerusalém, a Roma, às vezes Santiago de Compostela, às vezes muito difíceis de serem realizadas. E por isso, às vezes, a pessoa morria sem ter satisfeito plenamente a sua penitência. Por esse motivo, já nas catacumbas são encontrados testemunhos de incentivos à oração pelos fiéis defuntos. No século XIII, o Papa Inocêncio IV, já com o apoio da tradição e na autoridade dos santos padres, determinou que chamem de purgatório o lugar onde são purificados por um fogo transitório os pecados. Diz ele, pequenos e de pouca monta, que ainda pesarem depois da morte, mesmo tendo sido perdoados durante a vida. Também o segundo concílio de Leão e depois o de Florença ratificaram essa posição confirmada e definida no concílio de Trento. Em sua sessão final, em 3 de dezembro de 1563, o decreto sobre o purgatório está nos seguintes termos: já que a Igreja Católica, instruída pelo Espírito Santo a partir das Sagradas Escrituras e da antiga tradição dos padres nos sagrados concílios e mais precisamente e recentemente neste sínodo ecumênico, ensinou que o purgatório existe e que as almas aí retidas podem ser ajudadas pelos sufrágios dos fiéis e, sobretudo, pelo santo sacrifício do altar. O Santo Sínodo prescreve aos bispos que se empenhem diligentemente para que a sã doutrina sobre o purgatório, transmitida pelos santos padres e pelos sagrados concílios, seja acreditada, mantida, ensinada e pregada por toda parte. Dom Estevão Bittencourt, como nós citamos anteriormente naquele livro, ele observa que na hora de definir a doutrina do purgatório, a Igreja se mostrou sempre muito cautelosa. As definições resultantes são muito sóbrias, só apresentando como certos alguns pontos. O primeiro, existe um estado de purificação póstuma devida a pecados cometidos e não suficientemente expiados nesta vida. Segundo ponto, a purificação se faz mediante penas, cuja natureza a Igreja não definiu ulteriormente. E terceiro ponto, os sufrágios dos vivos, em particular a aplicação do santo sacrifício da missa, muito podem valer as almas do purgatório. E o que nos diz o Catecismo da Igreja Católica sobre o purgatório? Vamos ver no próprio texto do Catecismo, lá no número 1030, quando fala da purificação final ou purgatório. No 1030, os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantida a sua salvação eterna, passam após sua morte por uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrarem na alegria do céu. Continuando, no número 1031, a Igreja denomina purgatório esta purificação final dos eleitos, que é completamente distinta do castigo dos condenados. A Igreja formulou a doutrina da fé relativa ao purgatório
sobretudo no Concílio de Florença e de Trento, fazendo referência a certos textos da Escritura. A tradição da Igreja fala de um fogo purificador, exatamente aquele texto a qual nos referimos agora há pouco. E no número 1032, este ensinamento apoia-se também na prática da oração pelos defuntos, da qual já a Sagrada Escritura fala. (aspas). Eis porque ele, Judas Macabeu, mandou oferecer esse sacrifício expiatório pelos que haviam morrido, a fim de que fossem absolvidos do seu pecado. Desde os primeiros tempos, a Igreja honrou a memória dos defuntos e ofereceu sufrágios em seu favor, em especial o sacrifício eucarístico, a fim de que, purificados, eles possam chegar à visão beatífica do céu, a beatífica de Deus, perdão. A Igreja recomenda também as esmolas, as indulgências e as obras de penitência em favor dos defuntos. Então essa é a palavra da Igreja através do catecismo sobre o purgatório. Antes de finalizar, façamos uma constatação. O dogma do purgatório foi e ainda é objeto de muita divagação, porque mexe com a imaginação das pessoas. Muitas páginas já foram escritas sobre esse tema e também aconteceram muitas revelações particulares. Dentre elas, destaca-se as de Santa Catarina de Gênova, que viveu entre 1447 a 1510. Ela foi uma das maiores místicas da Igreja e escreveu um tratado sobre o purgatório. Tratado esse que foi aprovado pelos teólogos e reconhecido como plenamente ortodoxo por ocasião da sua canonização, lá em 1737. Diz lá Santa Catarina, vamos ler: a alma é como o ouro, deve ser purificada no divino fogo. Eu não creio que depois da felicidade do céu possa haver outra felicidade que se possa comparar com aquela das almas do purgatório. Este estado deveria ser antes ansiado do que temido, pois as chamas daí são chamas de indizível saudade e amor. Maravilha. Alguém já disse, o purgatório não é um mini inferno, mas sim é a antessala do céu. Ninguém, caríssimos, ninguém desce do purgatório para o inferno. Concluindo essa breve reflexão sobre o purgatório, no próximo vídeo vamos refletir sobre o inferno. Mas concluindo, se o purgatório é o final de um processo de purificação, então ele já se inicia aqui na Terra. O ideal, o perfeito para nós, seria que chegássemos à santidade para poder entrar já diretamente no céu. Dizia Dom Vicente Marchetti-Zione, arcebispo de Botucatu, de saudosa memória. Ele dizia, para subir como um rojão para o céu. Talvez algumas pessoas santas purifiquem-se totalmente durante a sua vida terrestre, mas para a maioria o purgatório será um lugar passageiro, porém necessário para experimentar a graça última do Pai, que quer a salvação de todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.